A Suzane von Richthofen, condenada a 39 anos de prisão pela morte dos pais, está grávida do médico Felipe Zecchini, que conheceu ela na faculdade. Só que esse médico, gente, ele tem 3 filhas de uma relação anterior. E agora a mãe das crianças luta na justiça para tirar a guarda do pai. Nessa segunda-feira, a médica Silvia Constantino deu a entrada no pedido de tutela de urgência. Ela diz que as filhas estão sofrendo bullying na escola por causa do namoro do pai. E aí, em entrevista para um jornal, a Silvia disse, abre aspas, não quero as minhas filhas sendo criadas por uma assassina psicopata. Eu tenho medo das minhas filhas conviverem com a Suzane. Acho que ela tem o direito de recomeçar a vida dela, mas não perto das minhas filhas. Eu estou apavorada. E a gente entende esse sentimento de mãe. Passa aqui pra gente, manda pra gente nas nossas redes sociais qual é a sua opinião sobre esse assunto, porque nós vamos repercutir essa história aqui no estúdio agora com a advogada, a doutora Kelly Andrade. Muito obrigada pela sua participação. A psicóloga Sátira Pimenta, a gente agradece também a sua presença. E a Isabela, gente. A Isabelle, ela tem um filho de 5 anos, né? E também entende esse sentimento de quando a criança vai passar o final de semana com o pai. Já já você vai dar sua opinião também pra gente sobre isso. Mas antes, Sátina, vamos lá. É legítimo esse sentimento de uma mãe ter medo das filhas passarem a vida, né? Ali não só a gente não só está falando de um final de semana, mas durante a semana ter essa convivência com uma mulher que planejou e matou os pais e foi condenada a 39 anos. Eu vim quando você me convidou hoje, Beto. Boa tarde para todo mundo, né, gente? Desculpa. Quando você me convidou hoje, eu fiquei pensando assim. Bom, se a sociedade como um todo se preocupa e tem receio sobre, imagina essa mãe. Porque por mais que a lei fale para a gente sobre a reintegração social, por mais que a lei fale com a gente sobre dar uma segunda chance e tudo mais, o crime que ela cometeu foi um crime que repercutiu muito e que diz respeito à família. Então, isso impacta muito mais do que se fosse, e aí, por favor, não me entendam mal, uma pessoa que tivesse assassinado uma pessoa desconhecida. Entende? Então, esse impacto, ele impacta em nós como sociedade, sujeitos comuns, e, obviamente, vai impactar naqueles que estão ao lado. Como a própria mãe disse, não me importa que ela continue, mas é um sentimento legítimo dela, por causa de tudo que foi mostrado, que foi visto, que foi reverberado, e não deixar de esquecer. Virou documentário, virou filme, virou isso. Imagina. Sem contar que essas crianças, segundo a mãe, elas já estão sofrendo bullying na escola. Hoje a internet está aí, a gente sabe essa geração então, né? Ela tem 3 filhas entre 7 e 13 anos de idade, usa muito já o celular e vê as notícias correndo. Então, isso também já traz um grande impacto para as próprias crianças. Muito, muito impacto. Tem um teórico da psicologia social, que é o Goffman, que ele fala o seguinte, uma pessoa, quando ela tem alguma questão e a sociedade estigmatiza ela, o estigma não fica só nela. Ele vai atingir os outros sujeitos que estão próximos a essa pessoa. Esses sujeitos, querendo ou não. Tem aquele ditado popular, filho de peixe, peixinho? Por mais que a gente não seja peixe. Perfeito. E, doutora Kelly, qual é o entendimento da justiça nesse caso? Quais são as chances dessa mãe conseguir a guarda dessas filhas? Bom, boa tarde. O objeto de atenção do Estado e da legislação é realmente a criança. Então, a lei ela é fria nesse aspecto de não se importar com o sentimento da mãe, do pai, do avô, da avó, não. O objeto de atenção da lei e do Estado é a criança, é o bem-estar da criança. E como definir o que é melhor para a criança nesse caso, né? Tem que necessariamente ter um estudo, um exame técnico para poder aferir o que é melhor para a criança, por parte de uma equipe multidisciplinar forense, que é composta por assistente social, psicólogo, né? Todo aquele corpo de trabalho ali do fórum que busca proteger a criança, analisar o que é melhor para o bem-estar da criança. Vamos lá, as idades eu já falei, vou frisar, entre 7 e 13 anos. 3 crianças, elas já têm voz, elas são ouvidas. E qual é o peso
da vontade delas? Por parte da equipe multidisciplinar do fórum, elas serão ouvidas sempre, né? Parte da psicóloga, do assistente social, serão sempre ouvidas. Agora, perante o juiz, aqueles mais velhos poderão ser ouvidos, né? Entre 11 e 13 anos de idade, já podem ser ouvidos pelo juiz. Mas o que importa realmente, Roberta, é a prova técnica. Porque o juiz, o advogado, o promotor não tem condições de saber o que é melhor para o bem-estar da criança sobre essa ótica da psicologia, né? Da questão social, do meio em que elas vivem também. Agora, vamos lá, você de casa, eu chamo a sua atenção, vamos trazer isso para a nossa realidade, né, na rotina de muitas mães, de muitos pais que são separados, e aí chega final de semana, a criança vai para a casa da outra família, e como é que fica o seu coração? Pensando assim, meu Deus, o namorado da mãe ou a namorada do pai, ou seja, quem for o companheiro ou a companheira, será que ela vai cuidar bem do meu filho? Será que se meu filho precisar, chorar, sentir dor, será que essa pessoa vai atender as necessidades dele? Esse é o sentimento da mãe que é separada do pai da criança, Isabelle? É sim, porque a gente não sabe, né, o que vai acontecer lá, então a gente fica com o coração na mão. Quais são as perguntas que você se faz antes do seu filho ir para a casa do pai? Será que chegar lá vai comer? Será que chegar lá vai tratar meu filho da forma que tem que ser tratada, né? Então, assim, graças a Deus ele tem 5 anos, então eu tenho certeza que se acontecer alguma coisa ele vai chegar para mim e vai falar, mas mesmo assim eu ainda fico meio... No começo você ficava ainda mais? Ficava bem mais preocupada, mas assim, ele ficando com a avó, né? Então, tipo assim, eu acho que tem uma proteção maior por causa disso. Porque no caso, então, o pai do seu filho mora com junto, a avó, isso. mora então, com a mãe dele. Isso aí. Então isso te traz um conforto, uma segurança bem maior. maior, sim. E como que você, aos poucos, foi relaxando no bom sentido, de se sentir mais confiante, mais segura do seu filho ir para a casa do pai nos finais de semana? Saber que a avó dele vai estar lá, se acontecer alguma coisa, ela vai poder proteger ele, eu não estando lá, entendeu? Então, e quando a avó não está? Aí é complicado. Eu tento, no máximo, deixar ele menos possível lá. Para que a gente está falando isso? No porquê, né, de tantas perguntas. Porque a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente coloca dentro da nossa casa. A gente tem que se preocupar, sim, com aquela pessoa, o seu companheiro, a sua companheira, seja homem ou mulher, que você está colocando dentro de casa. Quantos casos de violência, né, a gente noticia envolvendo, por exemplo, padrastos, né? Pessoas em que as mulheres confiaram seus filhos. Lembra, gente, do caso do Jorgeval Alves? Pois é, ele foi condenado a 146 anos de prisão pela morte do filho Joaquim e também do enteado Cauã. Os meninos foram estuprados, agredidos e mortos dentro da casa da família. Isso aconteceu em Linhares. Esse caso repercutiu no Brasil inteiro. Outro caso também que ganhou muita repercussão aqui no nosso estado foi da menina Ágata, em Vitória. Né? Isso aconteceu em 2020. O padrasto foi condenado a 37 anos de prisão pela morte dela. Esse caso, como eu já disse, foi em 2020, aconteceu na Serra. A Ágata tinha apenas 5 anos. Gente, a mãe saiu para trabalhar e deixou a filha sob os cuidados do companheiro, Elisnai Borges. Quando ela voltou, ele disse que a Ágata havia passado mal e que a menina estava desacordada. A mãe correu para socorrê-la, mas não resistiu. Só que os exames mostraram que a Ágata foi espancada por Elisna. Sátia, não imagina a dor dessa mãe, né? São múltiplas dores, na verdade. A dor da perda, né, dessa criança e a dor, e desculpa, mas é esse sentimento que eu vejo muito, a culpa. Como se essa mulher fosse culpada por ter escolhido este homem e ter colocado ele dentro daquela casa. Ou ter sido culpada por não ter observado e tudo mais. É culpa dela de verdade? Não, não é culpa dela de verdade. Até porque a maioria desses agressores, principalmente estupradores, eles são maliciosos, eles possuem uma personalidade que eles escondem aquilo. São maliciosos para isso. Então, às vezes, ela realmente não sabe o que está acontecendo. Pois é, e nesse caso aí ficou provado, tá, gente, que ela não tem culpa. Ninguém nasce com uma estrela na testa. Mas quais são os sinais? Eu lembro que recentemente até viralizou um vídeo nas redes sociais de uma mãe que colocou o celular, ela estava desconfiada, ela colocou o celular
escondidinho ali filmando e viu o companheiro dela agredindo o filho, né? Que na verdade para esse homem era o enteado. O que a gente pode perceber talvez na criança? Tem algum sinal, Sátina? Tem, ela muda de comportamento. Tá? Ela se torna mais isolada, mais arredia. Dependendo da idade, como não tem muita maturidade para apresentar sentimentos, ela deixa de querer estar perto, ela chora quando fica perto. Então, a gente tem que dar uma observada. Além da observação, ouvir. Tem uma coisa que eu falo muito, todas as vezes que eu venho aqui, sabe, Beto? Conversa com seu filho, esteja com seu filho. Não pode passar um dia da vida do seu filho sem você me perguntar: como foi seu dia? Porque eles vão dizer pra gente o que está acontecendo. Tem que ser uma pergunta diária. Diária e constante. Como foi seu dia? O que você fez hoje? Com quem você esteve? O que foi de legal? Não é uma inquisição, não estou inquisição não, um perguntar, porque que eu quero saber o que tá. Não, vem aqui, eu sou a pessoa que você pode confiar, que você pode falar. Um bate-papo agradável, E né? ouvir, tentar ouvir, porque criança fala. Isabela, eu vi você concordando aqui quando ela falou, né, de perguntar como é que foi seu dia. Você se comporta de que forma quando o seu filho vai também para a casa do pai e quando ele volta, né? Rola esse diálogo entre vocês? Eu pergunto ele, e aí, como que foi? E ele conta tudo. Até 5 anos já 5 conta anos. tudo. Fala tudo. Ele fala se aconteceu alguma coisa. Graças a Deus, até hoje não aconteceu, mas ele conta tudo. E você sente que ele fica à vontade também nessas idas, nesses finais de semana também com o pai? Sim, por causa da família, igual eu falo. A família avó, tem os primos, e na minha casa é só eu e ele, né? Então, por esse motivo, eu acho que ele fica, assim, confortável e gosta de ir, sim. O que é importante, né? A gente perceber se a criança realmente gosta. Olha só, a gente vai conversar agora com a Bárbara Queiroz, que ela é mãe de 2 meninas e ela também entende muito bem desse sentimento, né, Bárbara? Boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bom? Tudo jóia. Esse sentimento faz parte desde o início da separação, todos os finais de semana, quando suas filhas vão passar com o pai? Exato, eu acho assim, a família, pai, mãe, filho é para sempre, e de repente essa idealização de família acaba, né, e os pais seguem. E a partir do momento que os pais seguem, chega um momento de que entra outra pessoa fazendo parte da vida dos nossos filhos, né? E essa é a grande questão que vocês estão discutindo até agora, eu estou achando muito interessante isso. E eu acho que se a gente ficar apreensivo é uma coisa muito normal, essas questões, essas perguntas que a gente fica fazendo, né, de cá. A criança vai e a gente fica aqui com um monte de interrogação. Como que é lá, né? Como que as crianças estão lidando com uma rotina diferente? E eu acho que a grande questão é mesmo, esse ambiente onde as minhas filhas estão, é saudável de fato? É um local onde elas estão felizes, estão confortáveis? Então, no começo, a gente tem um processo bem complicado nesse sentido de aceitação. As perguntas no início são bem mais frequentes e depois passa as crianças mesmo à vontade, falar da tia com mais carinho. Eu sempre tento trazer essa questão de que para a tia dar o carinho e o respeito, elas precisam fazer isso. E a gente vai lidando com tudo isso, com essas questões de forma devagar e vai ficando cada vez mais confortável para a gente. E quais são as respostas, já que você falou dessas perguntas, quais são as respostas que o seu coração sente, mãe? Olha, que pergunta difícil. Vamos lá. Eu acho assim, o meu coração ele vai acalmando na medida que naquele final de semana anterior elas voltaram mais alegres, mais felizes, onde tem essa questão de contar como é que foi o dia, essa rotina ela acontece. O coração nunca, eu acho, assim como mãe, eu dizendo assim, eu acho que ele nunca fica 100% confortável, mas porque está longe da gente, é normal isso, né? Mas é uma coisa que a gente precisa adaptar, que a gente precisa reconhecer, a vida seguiu, né, para o casal, os filhos fazem parte e a nova pessoa que está chegando faz parte também. Perfeito, arrasou na resposta, viu? Sátina, mas é muito importante que a gente também conheça bem esse companheiro ou essa companheira, né? Quem é a pessoa que a gente vai colocar dentro da nossa casa, que vai ter essa convivência com os nossos filhos. Sim, é muito importante, inclusive para a gente, né? Não só para os nossos filhos, mas também para a gente. Eu estava lendo algumas coisas esses dias sobre essa questão
de relacionamentos efêmeros, né? Esses relacionamentos relâmpagos. Então, eu conheço a pessoa, com pouco tempo eu já enfio ela dentro da minha casa, eu já... Calma, gente, sabe? Então, o mundo ele está muito assim, ele está muito intenso. E do mesmo jeito que a gente faz esse movimento, a gente tem que lembrar que as pessoas que estão ao nosso redor também são afetadas por isso. Não é porque eu tive uma paixonite aguda que eu vou trazer para dentro da minha casa que tem meu filho, que tem minha filha. Calma. Respira, vamos conhecer melhor as pessoas, vamos estar com elas, vamos ver como é que elas tratam a própria família, que isso é um indício incrível. Tem até outro ditado popular, né? A gente fala que dependendo como aquela pessoa, no caso, os homens que a gente fala para as mulheres, você olha para como que ele trata a mãe, que você vai saber como é que você vai ser tratado. É um ditado popular? Mas faz sentido, porque é a noção de família e a forma com a qual aquele sujeito entende e dá importância para a família. Então, vamos com calma. Dá para namorar, dá para curtir, dá para apresentar, dá para ver. Não precisa enfiar dentro de casa de vez, não, gente. Agora, vamos lá. Vamos pensar nessa mãe, na Silvia, né? Como é que faz para ela se aproximar da Suzane? E aí a gente se pergunta, doutora Kelly, em quais circunstâncias a justiça entende que essa madrasta, ou então no caso de um padrasto, pode se tornar realmente um risco para essa criança, né? Tem casos que falam assim, já recebi aqui comentários no Facebook, mas fulano tem envolvimento com droga. E aí? A justiça impede o contato dessa criança com o pai porque, de repente, essa pessoa tem envolvimento com droga? Ou então, não, ela faz outros tipos de coisas erradas? Qual o entendimento? Em quais circunstâncias? Então, sempre que oferecer risco para a criança, e tem que ser algo comprovado, algum indício de prejuízo para a criança, né? Não basta só dizer assim, não vou com a cara dela, não gosto dela, ela foi o pivô da nossa separação. Não basta. Tem que realmente ter um prejuízo efetivo para a criança. Por exemplo, no caso da Suzane, está havendo bullying, né? Havendo comprovação disso, que isso vai afetar as crianças, trazer um prejuízo para a criação, para o crescimento delas, né? Para a rigidez mental, emocional, né? Para a saúde delas, psíquica, inclusive, aí sim há uma comprovação de que há uma consequência prejudicial para as crianças naquele relacionamento. Então, sempre que houver algum tipo de prejuízo comprovado, um indício de prejuízo, de danos para as crianças, aí sim é o caso de afastar a fim de proteger a criança e o adolescente. Vocês estão sentadas, né? Você aí de casa senta também para você ouvir o comentário da Euseni Vieira. Ela disse, há anos atrás, a minha madrasta colocou veneno na minha comida, mas a minha irmã viu e eu não comi a comida. Olha só a que ponto as relações podem chegar. Às vezes a gente pensa que é cena de filme, que é cena de novela, mas isso, infelizmente, pode acontecer, minha gente, na vida real. Tem também aqui o comentário da Nadesca. Ela diz, agora ela vai planejar a morte dele para herdar a herança, né? Matar os filhos para tirar eles do caminho. Ela é uma assassina e sempre vai ter pensamento assassino por dinheiro. Ou seja, Sátia, a pessoa, quando ela ganha uma fama, quando ela é reconhecida por determinada ação, fica difícil até mesmo, né? Que ela pode cumprir os 39 anos de prisão, embora agora ela esteja em liberdade, né? Mas mesmo assim, isso nunca vai ser apagado da vida dela. Não vai. Até porque há uma repercussão muito grande. Se fosse uma pessoa comum, de uma situação diferente, entendeu? Talvez até a sociedade fosse um pouco mais maleável. Mas, Beto, se você pensar bem, até crimes comuns, se você já tem um antecedente criminal, você não consegue nenhum emprego. Você acha mesmo que numa situação como a dela, as pessoas vão esquecer e vão deixar de achar que essa pessoa que está aparecendo aí para vocês não é um assassino? Infelizmente, é assim que a sociedade ela se posiciona. Quer dizer então que ela vai matar o médico? Ninguém está falando isso. Ninguém está determinando uma personalidade ou algo do tipo para ela. Até porque os exames que foram feitos sobre ela no processo não trazem uma psicopatia e nenhuma doença mental, tá? Quero deixar isso muito claro porque eu fiz questão de observar o processo na época. Então, não tem uma doença mental ali. Então, ela tomou atitude, aquela atitude pode ser a única da vida dela, mas ela vai ser estigmatizada e vai ser lembrada disso para o resto da vida. E aqueles que optarem por estar com ela também.
E só para lembrar também que a Suzane está grávida, tá? Então, assim, ela está ali gerando uma vida, isso talvez possa ser transformador. Bom, enfim, a gente precisa ver nesse caso aí para crer, né? A gente também tem aqui mais comentários. Rafael Schimmer participa com a gente. Ele diz: Roberta, boa tarde, que é o Rafael do bairro Bonfim. Hoje eu e minha esposa estamos com 11 anos de casados. Quando a conheci, a filha dela estava com 14 anos de idade. Hoje nos damos super bem. A filha dela me deu 3 netos, uma menina, 2 meninas. Ou seja, é bom a gente mostrar um exemplo, né, de que nem sempre, pelo amor de Deus, a gente está falando aqui de quando a gente precisa prestar mais atenção. Não é todo mundo, né? A gente não pode generalizar os casos de madrastas, padrastos que fazem isso, né? Pelo contrário, né? Tem uns que são melhores que pai que mãe. Verdade. Pronto, Pronto falei, né? Pronto, falei. E você, inclusive, Isabelle, também está recomeçando sua vida, né? Sim. Quais são os cuidados que você tem, busca ter, justamente pensando no seu filho? Então, tem pouco tempo, né, que eu comecei um relacionamento, então eu preferi apresentar meu filho, assim, depois que eu tinha certeza que era aquela pessoa que eu queria pra mim. Assim, meu filho gosta muito, muito dele. Já demonstrou Sim. essa química entre Nossa, os dois? os dois parecem 2 crianças. Falei que eu tenho 2 filhos agora, né? que os dois parecem 2 crianças. Aí, sim, graças a Deus, eu não tenho nada que reclamar sobre... Mas você teve esse cuidado de repente, conhecer melhor a pessoa para depois apresentar o seu filho? Eu só apresentei depois que eu tive a certeza que era aquela pessoa que eu queria para minha vida, entendeu? Antes disso, não apresentei para ele, não. Bacana. Agora, a gente sabe que nessa relação também pode acabar acontecendo aquela picuinha quando, né, uma pessoa fica de implicância com a outra. Agora, quando que a gente sabe? Agora, pergunta para as duas aqui, doutora Kelly Sátira. Quando que realmente oferece um perigo e quando que é uma picuinha? Parou ímpar. Porque isso, Bora falar de alienação? o que deve ter de processo que você atende, né, nessa esfera também, né, doutora Kelly? Na área de família, 90% tem picuinhas mesmo, infelizmente, né? As partes envolvidas estão muito afetadas emocionalmente e acabam perdendo a razão, né? Deixando de ser racionais e objetivas e agem com o coração. Em razão disso, criam algum tipo de desavenças, suspeitas e invenções, né? Que nem sempre tem fundamento. É por isso que é importante os pais terem essa maturidade, essa compreensão de que o filho tem que ser protegido, inclusive disso, desse sentimento do adulto, né, que acaba muitas vezes afetando uma criança. E aí a doutora falou assim, vamos falar sobre alienação, porque é isso que a gente vê todos os dias, né? Alienação parental no sentido de desqualificar o pai ou a mãe, né, em razão de sentimento pessoal, uma dor de cotovelo, né? Algo mal resolvido e acaba transferindo isso para a criança. Isso é realmente uma covardia muito grande com as crianças, elas não merecem isso. Elas precisam ter essa proteção em razão de crescerem, né, adultos que sejam tranquilos e sejam bem emocionalmente também. E as crianças sofrem demais com isso, né, Sátia? Sofrem, porque elas se tornam objeto. Elas não são objeto, elas acabam sendo utilizadas como objeto para afetar o outro. Porque a gente não aceita aquele término, porque a gente não aceita novo companheiro ou novo companheiro, e aí a gente utiliza os nossos filhos. Gente, não dá. É maldade, sabe? E vamos também pensar, as coisas mudam, nós podemos evoluir, nós podemos estar melhores, inclusive separados, sem aquela pessoa, e está tudo bem. Os nossos filhos, eles têm que entender que relações, elas não precisam ser conflituosas, porque se eles não entenderem isso, eles vão crescer com relações conflituosas, porque eles vão achar normal. Perfeito. Só para a gente encerrar, a Dini Lazzarini participa com a gente. Ela fala, imagina essas crianças, né? No caso aí, as enteadas da Suzane. Ela diz, imagina essas crianças na escola, os amigos falarem, sua madrasta matou seu pai e a mãe também. Isso vai mexer muito com o psicológico delas, né? Então, essa é uma opinião que a gente recebeu aqui no Facebook. Gente, obrigada pela participação de todos vocês. Uma boa tarde. Obrigada também, Bárbara. Obrigada muito mesmo pela sua participação.